Você assiste agora a Lego News. Em tempo de pandemia, 1º de maio, Dia do Trabalho, muita gente vai comemorar essa data de casa mesmo. Hemocentro inicia campanha de doação de sangue em condomínios da região metropolitana de Goiânia. E o IPASGO retoma suas atividades. Veja nessa edição quais os serviços que estão em funcionamento. Agora no Alego News Especial, que está no ar. O 1º de maio é comemorado no mundo todo o Dia do Trabalho. Nessa mesma data, em 1886, nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, empregados de uma fábrica que faziam 17 horas por dia realizaram uma greve pela redução da jornada. Mas houve confronto com a polícia e muitos morreram. Desde então, a data é lembrada como símbolo de luta dos trabalhadores e das conquistas por melhores condições de trabalho. Agora, em 2020, essa data vai ser lembrada de uma forma diferente. Na Assembleia Legislativa de Goiás, vai ser comemorada por muitos servidores, alguns de casa mesmo. São tempos de home office, devido ao coronavírus. Afinal de contas, o trabalho não pode parar. Veja na matéria de Luciana Martins. Oi pessoal no estúdio, oi Patrícia, é isso mesmo, o trabalho não pode parar. E se hoje a gente tem uma jornada de trabalho de 8 horas diárias no máximo, descanso remunerado, férias, condições melhores de trabalho, é porque houve muita luta para que isso acontecesse. Só para se ter uma ideia, no século XIX, a jornada de trabalho, além de ultrapassar as 17 horas por dia, os trabalhadores não tinham direito nem ao horário de refeição, quanto mais dia de folga. Bom, voltando ao século XXI, ano de 2020, o grande diferencial de trabalho, com certeza, vai ser duas palavrinhas: home office, que é o trabalho em casa. Foi a maneira que nós conseguimos uma ferramenta excelente para conseguir fazer o mesmo serviço e levar até vocês a informação. E a Assembleia Legislativa de Goiás foi a primeira casa no Brasil a tomar medidas eficientes para evitar o contágio pelo coronavírus. Nós do Poder Legislativo, como somos um poder que aglomera muitas pessoas, que vem pessoas de todas as cidades do interior do estado procurar os seus deputados, nós não queremos restringir ou proibir a entrada das pessoas. Se for preciso, em um caso supremo e extra, nós vamos, lógico, fazer. Já determinamos a compra de álcool em gel para colocar e distribuir nos corredores da Assembleia Legislativa para as pessoas que circulam lá. Vamos fazer a flexibilização de entrada e saída dos servidores para evitar aglomeração nos pontos que marcam e registram a presença dos servidores. E proibiremos nesse período a entrada da galeria nas sessões legislativas e também nas comissões, e também estamos proibindo todas as viagens, tanto nacionais como internacionais, oficiais, principalmente para estados que vão ter ou que têm o coronavírus, e também servidores que chegaram do exterior por obrigação, ficarão por 14 dias em quarentena dentro de casa, trabalhando em home office. No dia 16 de março, antes mesmo do primeiro decreto do governador Ronaldo Caiado, a Assembleia Legislativa já preparava o fechamento total do prédio Alfredo Nasser. Já no dia 17, os servidores foram avisados para ficar em casa. Até o dia 30 de março, funcionários e visitantes estavam proibidos de entrar na Assembleia. Era preciso entender melhor a doença e seu contágio rápido e seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde. Desde que foi estabelecido que teríamos que passar por essas medidas da pandemia, toda a mesa diretora resolveu fazer um trabalho como se prega na OMS. Então nós fizemos uma coisa padrão em termos de saúde na Assembleia. No comecinho de abril, os parlamentares, servidores da TI e da TV Alego foram autorizados a voltar ao trabalho para a execução das sessões remotas. A entrada de forma escalonada só foi permitida no último dia 20 de abril. Assim mesmo, poucos servidores estão trabalhando de forma presencial. O expediente também foi reduzido, apenas das 7 às 13 horas. Vai ter que ser um ato contínuo, doravante,
E a tendência nossa é continuar dessa forma, tentando fazer o melhor para o servidor e para a população do estado de Goiás. Desde então, já são 45 dias de isolamento social e rotina de trabalho diferenciada, com escalonamento de horários, sessões remotas e home office. As medidas foram tomadas por todos os departamentos da Assembleia. A gente está vivendo uma coisa tão inesperada, né, essa pandemia, e trabalhar na pandemia é mais difícil ainda, né? A gente tem que ter jogo de cintura com que nós vamos mostrar para o nosso assessorado, né, aqui na Assembleia, e ter um contato, saber como conversar com as pessoas. Isso aí a gente tem que ter. É difícil, mas a gente está tentando conciliar a situação. Durante as sessões remotas, a maioria dos 41 deputados permanece em casa. Apenas o presidente, Lissauer Vieira, fica no plenário Getulino Arteaga. Todas as sessões têm sido transmitidas ao vivo pela TV Alego, que tem contado também com um apoio importantíssimo do Departamento de Tecnologia da Informação. Toda a equipe está envolvida no processo, apesar de que a gente está fazendo também trabalho de revezamento. Então ele funciona aqui, é mais para apoiar quem está aqui, que seria o secretário e o presidente, e o pessoal que faz a integração com o painel eletrônico, né? Apesar do isolamento social, a TV Alego não parou em nenhum momento. Além das transmissões das sessões remotas, estamos produzindo e gravando o nosso jornal Alego News diariamente. Deputados discutem soluções para o transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. Senado aprova a prorrogação de prazos para a elaboração dos planos municipais de mobilidade urbana. O trabalho está sendo desenvolvido por todos os profissionais no sistema home office. Ele está sendo informado do trabalho que a gente está realizando aqui na Assembleia Legislativa, o trabalho dos deputados e também informações sobre o momento da pandemia e de dificuldades que a gente está vivendo. É importante a gente ressaltar que, a pedido da presidência, a gente tem trabalhado com um número reduzido para a segurança de cada um dos nossos servidores. Outros colegas estão fazendo o trabalho de casa mesmo, fazendo o home office, assim como eu. Basta ter o computador, com internet e um smartphone, a gente conseguiu fazer essa reportagem. É lógico, teve muita gente envolvida, cada um com a sua função. O que mudou foi a forma de trabalhar. Foi montado um grupo de trabalho pelo WhatsApp, onde são trocadas ideias e sugestões de pautas. São jornalistas e equipe técnica que trabalham diariamente com muita dedicação e responsabilidade. Todos os dias fazemos a apuração das notícias e dos números do coronavírus no estado de Goiás e no Brasil, para levar ao telespectador a notícia real e precisa. Até os produtores foram para o vídeo para dar suas contribuições com flagrantes e matérias de casa. Estou aqui próximo da Assembleia Legislativa, é que os nossos feirantes estão todas com barreira sanitária, de uma certa forma protegendo o cliente. A dica de hoje vai para as crianças que estão nesse novo projeto de modalidade de ensino a longa distância. Voltamos com mais uma dica de decoração. A dica de hoje é trabalhar com as famosas coringas bandejas. Eu, como produtora, estou em casa, mas minha rotina continua a mesma. Acordo cedo, começo a ler os jornais e depois começo a fazer as marcações de entrevistas. Fazer home office em meio a uma pandemia, estar em isolamento social e trabalhar de casa por conta de um vírus, eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse passar por isso. Passar por essa experiência. Uma experiência diferente, trabalhar em casa e levar a notícia até você, com a averiguação dos fatos, com muito mais responsabilidade. Agora vamos falar sobre um assunto que merece toda a nossa atenção e também solidariedade. O Hemocentro de Goiás iniciou a campanha de doação de sangue em condomínios de Goiânia e região metropolitana. Segundo a direção-geral, o objetivo desta prática é repor o baixo estoque de sangue, que está com queda de mais de 18% nas doações desde o início do isolamento social. Olá pessoal, nós vamos conversar agora com a diretora-geral do Hemocentro, a Denise Goulart, e ela vai nos explicar quais são as atividades que o Hemocentro tem feito para garantir o abastecimento de sangue ali nesse período de pandemia. Denise, quais são as estratégias que vocês estão tomando nesse momento? Inicialmente, nós mudamos a nossa rotina de limpeza e desinfecção, aumentando a frequência dela.
Passamos a oferecer álcool em gel na entrada já para os doadores, para que eles higienizem corretamente as mãos. Reforçamos as orientações gerais das medidas de biossegurança. Então, nós afixamos fluxogramas em todos os ambientes da unidade, disponibilizamos mais dispenser de álcool em gel e aumentamos também o espaçamento entre as poltronas da espera. Posteriormente, nós fizemos algumas estratégias para evitar aglomerações aqui, já que nós começamos a observar uma resposta da população ao nosso chamado. E nós lançamos a ferramenta do agendamento pelo site e também pelo telefone 0800. E, posteriormente, nós vimos outras estratégias de utilizar a unidade móvel, já que ela também tinha uma repercussão grande quando a gente fazia campanhas e poderia ter uma aglomeração que fugiria do nosso controle. Para isso, nós passamos a ir em grupos mais restritos, né? Por exemplo, condomínios. Com a ajuda dos síndicos, eles faziam o agendamento dos moradores, que aí nós teríamos uma certeza daquele público que seria atendido e com um intervalo adequado para evitar que as pessoas tenham um tempo de espera aumentado e, consequentemente, uma exposição maior a um grupo maior de pessoas. Certo, eu queria saber o seguinte, qual a porcentagem dessa queda no abastecimento, no estoque de vocês? Então, vocês começaram a levar ali o ônibus dentro até esses condomínios? Como que tem sido feito esse agendamento? Quais são os condomínios que podem... Nós observamos, depois do início do isolamento social, uma redução de 18% no número de doadores que vinham até o Hemocentro. Então, nós lançamos essa ferramenta do agendamento e também partimos para uma medida diferente com a unidade móvel, que foi de reduzir esse número de pessoas atendidas, que antes era de 120, passamos a atender 60 pessoas por dia com a unidade móvel. Trabalhamos com esse agendamento prévio para que a pessoa saia da sua residência somente no momento do seu atendimento, evitando assim o fluxo maior de pessoas naquele local. E também passamos a fazer parcerias com outras instituições e outros grupos de pessoas, como por exemplo nos condomínios. Então, a gente antes que tinha um critério um pouco mais rigoroso, né, de um grupo acima de 100 pessoas, nós conseguimos atender um grupo de 60 pessoas e como as pessoas estão em casa nesse momento, devido ao isolamento social, foi bastante oportuno para localizar essa população e facilitar esse acesso até o Hemocentro. Qual o contato que esse síndico, aqueles condomínios que têm interesse em levar, trazer esse ônibus, né, até o condomínio, tem que entrar em contato com qual número? O contato é feito por telefone, pelo número 3201-4101, ou aquela pessoa responsável, seja o síndico ou algum morador que queira organizar essa ação, pode entrar em contato conosco. Nós faremos uma visita técnica no local, avaliamos a viabilidade e programamos essa campanha. Nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a realização de testes rápidos de detecção da Covid-19 por farmácias e drogarias. Para saber sobre os impactos dessa medida no combate à doença, nós conversamos com o presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás. Confira. Patrícia, antes dessa resolução da Anvisa, que inclusive já foi publicada no Diário Oficial da União, esses testes rápidos só podiam ser feitos nos hospitais e nos laboratórios de análises clínicas e também foram distribuídos pelo Ministério da Saúde a algumas secretarias estaduais, que acabaram testando em alguns grupos de risco. Aqui em Goiás foram profissionais da saúde e da segurança pública. Sobre esse assunto, eu converso agora com um especialista em saúde pública e presidente do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Goiás, o senhor Fábio José Basílio. Presidente, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Bom, a própria Anvisa informou à imprensa que a resolução leva em conta um posicionamento favorável do Conselho Federal de Farmácia, né? Eu imagino que o senhor também mantém essa mesma posição. Explica para a gente como é que funciona esse teste e qual que é a diferença dele para o exame convencional, que é conhecido como molecular. Olha só, na verdade, o que o Conselho Federal de Farmácia, a FENAFAR e os sindicatos todos defendem é que a farmácia seja, de fato, um estabelecimento de saúde. Como você disse anteriormente, esses testes foram feitos até em tendas, em drive-thrus, ou seja, em locais com a segurança
pouco duvidosa, né? Já na farmácia, não. A farmácia é um ambiente totalmente controlado. A vigilância vai estar fiscalizando. Para as farmácias poderem realizar, elas vão ter que notificar a vigilância, elas vão prestar esse serviço à população. Nós estamos falando aqui, Bruno, de mais de 80 mil farmácias, ou seja, é um exército de farmacêuticos que podem ajudar a população brasileira no combate ao Covid-19. Porque com informações, com exames, agora os testes rápidos para o coronavírus, como você falou, os testes rápidos ele tem uma diferença na sua função dos que são feitos nos laboratórios padrão. A sua confiabilidade é um pouco menor, né? A gente tem aprendido, junto com o coronavírus, a enfrentar essa pandemia, né? Na verdade, tudo é muito novo, tudo vem acontecendo. Já chegou-se a ter testes rápidos com mais de 30% de falsos positivos, ou seja, pessoas que não tinham o coronavírus testando positivo para o coronavírus. Mas os testes que estão chegando agora são melhores e são mais modernos. Então, é importante, é um serviço prestado à população. Importante salientar, não é um serviço gratuito. As farmácias irão comprar esses kits para estar, nesse primeiro momento, eu não sei se o governo federal planeja outra utilização das farmácias nesse momento, mas, por enquanto, as farmácias comprarão esses kits das distribuidoras e venderão, que eu falo o seguinte, para o cliente, só pode ser feito na farmácia. O cliente não pode ir na farmácia comprar o kit e levar para casa, mas será pago, né? E, por enquanto, a gente espera que barateie muito com a ampla concorrência das farmácias, das drogarias, mas, por enquanto, está muito caro ainda. Um kit, eles estimam entre R$200 e R$300 um teste rápido para o Covid. Então, a gente espera que, com esse leque, com essa grande massa de farmácias que vão aplicar esse teste, que vão comprar nas distribuidoras, esse preço abaixe, né? Eu já ouvi falar que a meta é chegar em R$150 por teste, né? Mas, por enquanto, o teste não é para todo mundo, não é todo mundo que vai ter o poder aquisitivo. Ou seja, a testagem na farmácia, ela não vai tirar nunca a obrigação do Estado e município de estar testando a sua população. Porque, para a gente conhecer a doença, ela tem que ser testada. A gente tem que saber as pessoas que estão, que mais de 70%, chegando a 80% das pessoas são assintomáticas ao Covid-19. Esse é o problema. O teste molecular convencional, ele é feito coletando as secreções do nariz e acho que próximo à traqueia. Esse teste rápido é feito de que forma? E ele é realmente instantâneo? Ele leva pouco tempo para dar o resultado? Ele é uma gotinha de sangue, né? E em torno de... Ele procura, na verdade, o teste rápido, ele procura anticorpos do coronavírus, né? O anticorpo IgG e o anticorpo IgM. O IgM que você tem quando você está com infecção naquele momento. Então, a infecção agora, recente, o IgM aparece. O IgG é um anticorpo de memória. Então, se você já teve o Covid-19, você vai ter IgG e vai aparecer no teste. Pessoas que estão naquela fase, que estão se curando já, ou na fase com mais tempo de doença, aí vai marcar os dois, IgG e IgM. Então, ele é um teste feito com uma gotinha de sangue e ele demora entre 15 a 30 minutos, dependendo do kit e do laboratório, para dar o resultado, né? É um teste rápido, realmente. O PCR também, feito nos laboratórios, ele tem um prazo um pouco maior, né? E, infelizmente, nós temos uma fila muito grande de pessoas que já coletaram material que ainda não tem seu resultado pela grande demanda, né? Então, a gente espera que a farmácia faça esse filtro, né? As pessoas testadas negativas não precisem ir para o laboratório para fazer o PCR. Essa é a ideia. A gente agora vai para um rápido intervalo. A seguir, Ipasgo retoma suas atividades. Veja quais os serviços que estão em funcionamento. Fique com a gente. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saude.gov.br/coronavírus. A Alego agora dispõe de um novo aplicativo, o Alego Play. Através da tecnologia streaming, você poderá acompanhar tudo o que acontece na Casa Legislativa. Baixe agora o Alego Play para o seu smartphone, Android ou iOS, na sua Smart TV e também compartilhe no seu Chromecast.
Alego Play, a sua nova plataforma de streaming da Assembleia Legislativa de Goiás. O Alego News Especial está de volta. E com uma informação para você que é servidor público. Com a publicação do decreto que flexibilizou a prestação de alguns serviços no Estado, o IPASGO retomou suas atividades, que estavam suspensas em razão da pandemia do novo coronavírus. Saiba quais serviços estão em funcionamento. Patrícia, os serviços retornaram, mas com algumas restrições. Sobre isso, eu converso agora com o presidente do Instituto, senhor Silvio Fernandes. Presidente, muito obrigada por nos conceder essa entrevista. Conta para a gente quais serviços foram retomados e se está sendo adotado algum tipo de protocolo diferente de atendimento. Todos os serviços que estavam suspensos de cirurgias eletivas, nós estamos liberando para a retomada. Já estava liberada a questão das consultas eletivas, principalmente para aqueles pacientes que têm alguma comorbidade crônica, uma hipertensão, uma diabetes, enfim, qualquer tipo de comorbidade crônica, né, já estava liberada. E agora nós liberamos os procedimentos eletivos, pedindo apenas duas coisas. Primeiro, que o profissional médico, né, o que está assistindo o nosso usuário, ele tome os devidos cuidados na questão dos consultórios. Isso aí é extremamente importante, que as consultas pré-cirúrgicas sejam em um ambiente controlado, com marcação de horário, não por ordem de chegada, e todas aquelas regras que a vigilância sanitária está nos impondo a respeito de condutas em ambientes com aglomeração, uso de máscaras, enfim. Outra situação que talvez seja mais importante é saber escolher se esse é o momento correto para o nosso usuário, enfim, estar realizando cirurgias. Por quê? Porque as cirurgias de médio e grande porte, às vezes que vão precisar de UTI, e enfim, aqueles pacientes também de acima de 60 anos ou com alguma comorbidade que estão no grupo de risco, será que esse é o momento para poder realizar essa cirurgia? Então, estamos, primeiro, solicitando que o nosso profissional, o médico, ele faça, assine um termo, sabendo que existe essa possibilidade de contar do paciente, e principalmente o nosso usuário também assine um termo, sabendo que está correndo esse risco. O que nós queremos com isso? Primeiro, proteger a vida do nosso usuário, ele entender que, apesar de estar liberada, saber, discutindo isso junto com o seu médico assistente, se vai ser esse o momento correto de realizar essa cirurgia, evitar uma ida desnecessária no hospital e ocorrer igual ocorreu esses dias, uma cirurgia eletiva, um paciente foi submetido a uma cirurgia eletiva, contraiu o vírus e acabou vindo a óbito por causa do vírus. Isso aí nos causou bastante dor e a gente entende que isso pode acontecer, uma vez que os hospitais são os locais de maiores disseminações. E outra situação também é que, às vezes, cirurgias de médio e grande porte são necessárias uma retaguarda, são necessárias que o paciente seja encaminhado para UTI, quer dizer, uma retaguarda de UTI. O que pode acontecer com isso? Se aumentarmos muito o uso de leite UTI para a retaguarda de cirurgias eletivas, com o aumento agora, né, enfim, da flexibilização, da quarentena, pode aumentar o número de pessoas infectadas, consequentemente o uso de UTI vai aumentar. Se os nossos leitos estiverem ocupados com pacientes de cirurgia eletiva, pode vir a ser um transtorno também, para os dois lados, tanto para aquele paciente que venha a ser contaminado pelo coronavírus e necessitar de UTI, bem como aquele paciente que é submetido, às vezes, uma cirurgia eletiva, que a princípio talvez não teria grandes complicações, tem complicações, que é inerente à própria cirurgia, vai precisar de UTI e não tem leite de UTI. Então, como que a gente vai conseguir equilibrar isso? Chama-se bom senso. Bom senso por parte do médico assistente, bom senso por parte da unidade hospitalar, bom senso por parte do usuário. E o nosso aqui, a gente sempre está buscando esse bom senso de saber que aquela cirurgia que às vezes é letiva e está tranquila hoje, pode vir a complicar amanhã.
E como que a gente não tem o contato com o usuário, como que isso vai ser feito? Essa conversa, usuário com o médico assistente, e definindo se esse realmente é o momento oportuno para realizar. Presidente, tem havido algum tipo de resistência em relação aos protocolos de segurança sanitária que vocês estão implantando por parte da rede credenciada, né? Ou não, o segmento tem apoiado essas medidas? Sim, o segmento tem apoiado essa medida e também por outra situação, principalmente na realização dos procedimentos cirúrgicos, nas internações intra-hospitalares. O IPASGO, ele sensível a esse aumento de custo relativo à rede para adquirir equipamento de proteção individual, o EPI, nós fizemos um acréscimo, né, na remuneração que é para essas unidades, a fim de que elas tenham oportunidade financeira para poder estar comprando o material necessário para poder fazer a proteção dos profissionais de saúde que estão à frente desse problema. Com relação ao combate à Covid-19, né? Que medidas o IPASGO adotou? Eu sei que houve uma ampliação de leitos de internação, correto? Sim, correto. Nós tivemos um problema no início que houve uma dificuldade para poder mapear. Nós conseguimos colocar 3 unidades hospitalares que têm leitos exclusivos do IPASGO para o tratamento do Covid, no Hospital Orion, no Hospital Garavelo e no Hospital Goiânia Leste. Conseguimos depois fazer uma reorganização da nossa rede. Hoje nós estamos aproximadamente com quase 400 leitos de UTI em toda a rede, em todo o estado, que pode dar esse suporte. Desses são 96 leitos que são exclusivos para o Covid. Nós também estamos implantando a telemedicina, que é a tele-UTI. Os nossos pacientes nessas unidades hospitalares dedicadas estão recebendo estão sendo acompanhados por telemedicina com os profissionais do Hospital Albert Einstein em São Paulo. Enfim, e está tendo uma melhora constante nessa questão da parte do atendimento. Então, logo já estava também a parte de teleconsulta, para os pacientes nossos de alta complexidade evitar deslocar de maneira desnecessária até pronto-socorro. Enfim, são uma série de medidas que nós estamos tomando para poder salvaguardar. Aqui na capital, diversos lavatórios foram instalados em espaços públicos da cidade para facilitar o acesso à higienização das mãos durante o período da pandemia do coronavírus, como medida de prevenção a pessoas que estão em situação de rua ou que estejam transitando pelas vias próximas. Lia Rodrigues. Olá, e por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e a Saneago, em parceria com o Governo de Goiás, Prefeitura de Goiânia e a instituição Banho Sagrado, começaram a ser instalados em diversos pontos da capital lavatórios populares para servirem de higienização das mãos de moradores de ruas e pessoas que transitam pelas vias urbanas. Essa ação é uma medida para aumentar a prevenção durante este período da pandemia do coronavírus. E como o objetivo é ampliar o acesso à higienização das mãos durante este período de pandemia, essa ação vai beneficiar outros municípios. A partir da próxima semana, esses equipamentos serão instalados em Aparecida de Goiânia, Anápolis e regiões do entorno do Distrito Federal. Patrícia. Em tempo de pandemia, mais do que nunca, a gente tem que se cuidar de todas as formas. E neste quesito, o uso de máscaras se tornou uma importante aliada contra esse vírus. Dona Margarete, atenta a essa situação, começou a fabricar as máscaras caseiras. E o que era para ser uma doação, acabou se tornando um negócio lucrativo. Roda aí. Nessa época de pandemia, eu resolvi fazer algumas máscaras para eu doar para as pessoas carentes. Eu vi que todo mundo deveria usar e nem todos poderiam comprar. Então eu tinha muito retalho e comecei a fazer e doei muitas máscaras. Meus colegas de serviço, quando viram, me pediram para fazer para vender para eles. Então eu resolvi comprar tecido, porque eu tinha pouco, comprei os tecidos e comecei a fazer para render. Foi uma ajuda muito boa no meu orçamento. Eu vendo muitas máscaras
já tenho estoque de máscaras, trabalho sozinha. Transformei aqui minha sacada num mini ateliê e tá dando muito certo. Continuo doando para quem precisa e também vendendo e ajudando no meu orçamento. E para você que está acompanhando a TV Alego, vai uma dica de como usar a máscara corretamente para você. A minha já tem 2 horas que eu estou usando, então é hora de trocar para fazer a higienização dessa. Então eu tiro sempre segurando no elástico, somente no elástico. Essa vai para higienização. Aí eu vou pegar a minha próxima máscara, que é a que eu uso, sempre pegando somente no elástico. Colocar e já estou protegida novamente. Espero que você também se proteja. Outra dica para vocês, na hora de higienizar, é uma lavagem comum. Você vai lavar com sabão neutro, qualquer sabão neutro que você tiver em casa. Sabão neutro, sabão de coco, né? Você pode deixar uma meia hora de molho, esfregar bastante, né, com carinho. Deixo de molho no álcool, meia hora, tá? Pra depois torcer e pôr no varal. Eu deixo num teco de álcool. Isso não é muita coisa, não. Eu gosto de pôr um pinguinho de amaciante, tá, gente? Pra ficar com um cheirinho mais suave. Deu 30 minutos. Eu vou simplesmente torcer, né? Torço bem torcidinha, coloco para secar e depois de seca é só passar, tomando aqui o ventinho natural. Isso tudo vai passar, gente. Em nome de Jesus, isso vai passar. A gente sabe que vai. E vamos nos prevenir, nos cuidar, fazer a higienização certa, usar as máscaras, que seja a minha, que seja outra, não tem problema. Tudo vai passar. E daqui a uns anos nós vamos estar falando isso como uma coisa que passou e deixou, assim, uma mudança em nossas vidas. Dona Margarete, também estou confiante. Espero que passe logo essa situação e que seja realmente de ensinamento. E agora a dica de hoje do quadro Quarentena, que mandou o vídeo, foi a Pauline. Ela é servidora pública e já participou junto ao marido de várias corridas de rua. Ela conta que agora, por causa do distanciamento social, está se exercitando em casa ao lado da família. Roda aí. Minha grande paixão é corrida de rua. Em 2019, eu e meu marido fizemos 36 provas de corrida de rua e esse ano a gente resolveu abrir até um Instagram para falar dessa nossa grande paixão. E hoje eu vim aqui fazer alguns exercícios com vocês. Vamos embora? E esse é o treino em família, gente. Olha aí, ó. Vai marido, vai menino, vai todo mundo junto e é uma farra. Aproveitar esses momentos, né? Depois de 10 dias de lesão, tem que esconder a barriga, não pode aparecer não. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Família unida até na prática de exercícios físicos é bom demais, né? Obrigada, Pauline, por ter enviado esse vídeo pra gente. O Alego News de hoje fica por aqui. Continue com a nossa programação e acompanhe as atividades do Legislativo Goiano aqui no canal 61.2 e canal 8 da NET. Até a próxima edição!